Esse trabalho foi o primeiro que eu escrevi, né? Foi por ele que eu comecei tudo. Eu escrevi esse trabalho em 90, por aí, 1990. E eu publiquei ele, eu estava na Brasileira, publiquei em 91 lá na revista mensal que tinha lá, interna, né? Um negócio, uma revista mensal lá deles, e interna, enfim. E aí, isso tem bastante tempo, e na verdade eu fiquei sem saber o caminho a percorrer com a ciência do sentir, até encontrar essa visão que eu chamei de inconsciente relativístico, e aí daí nasceu o campo da ciência, né? Quando perguntam, você não está no campo da filosofia? Não, eu não estou no campo da filosofia. A ciência do sentir, ela pode não ser uma ciência comprovada nos modelos que se comprova, etc, etc. Mas toda a construção dela é num parâmetro dentro do código, vamos dizer assim, da ciência. Então, o tempo no inconsciente. Como é que era o tempo no inconsciente? O inconsciente não é uma descoberta de Freud. Muitos pensam que foi ele que propôs o inconsciente. Não. Antes de Freud já tinha a ideia do inconsciente. O que não se tinha o que não se dava a ele era a importância que ele tinha. Ele era uma mera toda a importância, todo o controle da mente, enfim, era vista através da consciência. Aí Freud veio e disse, olha, não é bem assim. Ele, com o trabalho da interpretação dos sonhos, ele mostrou que o inconsciente, na verdade, é quem rege, segundo Freud, a nossa mente. Né? A consciência é só a pontinha do iceberg, vamos dizer. Então, agora a gente tem que pensar que Freud estava num tempo, né, tempo absoluto, espaço absoluto, universo infinito, a massa era tudo que ocupasse lugar no espaço, e a energia não ocuparia lugar no espaço. Quer dizer, inclusive havia uma distinção entre massa e energia. E o tempo no inconsciente para Freud não tinha tempo, era atemporal. Até há uma discussão se é um tempo que tem tempo próprio, mas isso são discussões mais atuais, né? Para Freud mesmo, ele era atemporal, e toda a referência de tempo para Freud era dada pela consciência. E aí que a gente vai começar a ver que, na verdade, o que eu proponho é que o inconsciente tem tempo, sim, na verdade, se a gente pensar na teoria da relatividade. Não se trata de importar a física para a psicanálise, não. Não é isso, isso seria que nem eu já vi, eu sempre gosto desses dois físicos falando, senão a gente começa a dizer que a nossa vida dá voltas porque a Terra dá volta em torno do Sol. E não é assim. É encontrar no nosso campo um caminho que permita que a gente assimile, introduza no nosso campo os mesmos princípios da teoria da relatividade. É isso que a gente vai ver aqui hoje. Tá? Mas para chegar lá, a gente tem que passar por algumas coisinhas até para vocês entenderem. Quem viu semana passada, né, já deu meio caminho andado, que é a questão do espaço, do tempo, enfim. Para se ter uma ideia, para Aristóteles, né, toda vez, por exemplo, quando eu chuto uma bola, né, eu aplico uma força sobre a bola. Quando um jogador de futebol chuta uma bola, ele aplica uma força sobre a bola. Né? E para Aristóteles, ele via da seguinte maneira: a bola era impressa aquela força nela, ela então era jogada em direção ao gol, e o que acontecia? Quando ele dizia assim, então, cessada aquela força, a bola parava. Quer dizer, ele dizia que, na verdade, a força era aplicada e quando ela acabasse, ela se esvaziasse, né? Como uma água acaba quando você joga uma jarra, né? A força acabasse, a bola cairia. Só que não é bem assim, né? Que a coisa acontece. Galileu veio mostrar, né, que, primeiro, todo movimento é relativo,
né? E que, junto com Newton, todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento, uniforme em linha reta, a menos que alguma força haja sobre ele. Ou seja, a bola não cai porque a força foi cessada. Ela cai porque tem uma resistência do ar que faz uma força contrária, que anula a força aplicada. Senão, ela ia, se fosse no vácuo, ela ia ficar ad eterno. É que nem esses... A gente vê em filmes, às vezes, esses caras que lá no espaço, né, esses astronautas no espaço, se ele se solta, ele vai ficar ad eterno. Ele não tem como se movimentar porque ele não tem nada que crie uma resistência para ele mudar o movimento dele. Então, ele vai ficar em órbita lá, vai ficar perdido lá por cima, né? Até que venha alguma outra força que mude ele de lugar. Então, isso é uma mudança de paradigma muito importante e isso eu estou mostrando para mostrar as mudanças de paradigmas. Eu vou mostrar um pouquinho Tem um vídeo que eu vou mostrar agora e eu queria que vocês prestassem atenção. Isso é uma experiência que a gente passa, isso é um anúncio de cinto de segurança. E é uma experiência que a gente vive no dia a dia, para entender a inércia. Força contrária, que é o cinto, pedindo que ele continue o movimento. Quer dizer, é exatamente esse sentimento, essa sensação. Se você não houver um cinto de segurança, você vai acompanhar aquele movimento a velocidade que você estava anteriormente, porque você está dentro do carro, você está na mesma velocidade que o carro, né? E as coisas sobre o tempo, a gente tinha até o Renascimento, o tempo pertencia a Deus, tanto é que emprestar dinheiro era pecado, porque o tempo pertencia a Deus, o espaço fixo. Depois do Renascimento, o tempo passa a pertencer ao homem e o espaço continua fixo. E depois de Einstein, o espaço se torna relativo, o tempo se torna relativo e a velocidade da luz é o limite de tudo que existe na natureza. Então, por exemplo, sobre o tempo, distância e velocidade, né? Se eu estou numa cidade A e vou chegar... Antigamente, como é que era? Se eu estou numa cidade A e vou chegar a uma cidade B, se ela está a 100 km por hora, se eu vou a 25 km por hora, eu vou levar 4 horas. Se eu for a 50 km por hora, eu vou levar 2 horas. Se eu for a 100 km por hora, eu vou levar 1 hora, e assim por diante. E se eu for numa velocidade infinita que se acreditava que era possível, eu ia chegar instantaneamente de um lugar para o outro, porque eu estou falando de um espaço absoluto, que eu garanto que aquela distância nunca vai ser alterada, eu garanto que o tempo nunca vai passar diferente de um relógio para o outro, então o que podia variar aí era a velocidade. Se o espaço se mantinha, se o espaço se mantinha, se o tempo se mantinha, o que podia variar nessa distância, nesse deslocamento, era a velocidade. Tá dando para acompanhar, não tá? Tá. Então, só que aí vem Galileu também e diz assim, olha, o referencial é a Terra, um avião, eu estou na Terra, o avião está a 900 km por hora. Mas se o referencial é o avião, eu que estou dentro do avião, né, é a Terra que está a 900 km por hora. É ela que está passando, do ponto de vista fenomenológico, é ela que está passando, a gente está parado, ela que está passando embaixo da gente a 900 km por hora.
né? As pessoas ficam, aquela coisa do que a gente viu, né? Quer dizer, dentro do metrô você não sente ele movimentando, você tem que ter uma referência para ver o movimento. Né? A velocidade do carro tem como sistema o referencial da Terra. Né? Então, quando a gente está dentro do carro, a gente está parado em relação ao carro. Quem está em movimento é a Terra. Né? A gente vê as coisas passando correndo, a gente, às vezes, dependendo da velocidade, você não consegue nem ver direito, porque passa numa velocidade estúpida. Só que a gente sabe, porque nós fomos treinados a ter como referencial quem está na Terra. Então, mesmo a gente estando dentro do carro, a gente raciocina e assimila como se estivesse no chão da Terra, e não dentro do carro. Porque se pega uma pessoa que nunca viveu isso, pela primeira vez põe dentro do carro, ela vai dizer que quem está se movimentando é a Terra, ela está parada ali dentro, ela consegue uma velocidade constante, naturalmente. Ela vai conseguir beber água, vai comer, vai falar com o outro lado e tudo. Quem está em movimento é a Terra. Agora, a gente aprendeu, por convenção, que quem está em movimento sempre falar do referencial da Terra, porque senão ia ser uma loucura. A gente ia ficar maluco, né? Porque ia dizer assim, quem é que está se movimentando? Cada um ia fazer... Aliás, tem um vídeo aí que mostra isso muito bem, que isso começou a se convencionar, porque os trens para se locomover, a que hora, como é que ia, movimento, uma confusão. Então, eles tiveram que fazer, vamos fazer uma referência única e todo mundo vai se basear como se estivéssemos colocados nesse ponto de referência. E aí se convencionou que esse ponto de referência é a Terra. Né? Né? Então, essa que é a grande questão. Então, na verdade, a Terra ficou como uma... Aqui, eu botei esses aqui, porque você vê, está tudo em movimento. A Terra está parada. Porque a gente, para convencionar que ela é o referencial, ela tem que estar parada. Claro que ela não está parada, mas a gente faz de conta, porque a gente tem a sensação de que ela está parada, e aí a gente pode fazer que os outros movimentos vão em relação a ela. Porque você, para saber quem tem que estar em movimento, você tem que fixar um ponto, para você poder ver quem está se movimentando em relação àquele ponto. Então, a gente fixa a Terra e vamos ver quem é que está se movimentando em relação à Terra. Isso foi uma mudança, assim, fantástica, né? Do ponto de vista de referência, enfim. Então, aquela ideia da cidade A e cidade B, né? Só que naquela ocasião, achava-se que a velocidade podia chegar a 300 mil quilômetros, além do infinito. Só que aí muda tudo, porque a essa relatividade de movimento se acresceu, veio Einstein, em torno de 500 anos depois, e traz que, na verdade, o espaço e o tempo é relativo. Então, se a gente volta àquela cidade A para ir à cidade B, que lá no começo a gente foi bonitinho, quando a gente chega a uma velocidade maior, que era aquela do infinito, a gente descobre que não pode ir ao infinito em velocidade, porque a velocidade limite do universo é a da luz. Então, nada pode ultrapassar a velocidade da luz. Ora, se ela é o limite, então o que é que vai ter que se modificar? Antes, o espaço e o tempo eram absolutos, mas a velocidade da luz era infinita. Podia chegar ao infinito. Se ela é limitada, quem tem que modificar é o espaço e o tempo, para poder caber nessa movimentação e nessa equação. Agora, você cria um problema porque o Einstein vem e fala numa quarta dimensão, que ele inclui a tridimensionalidade, que é o tempo. Né? Só que a quarta dimensão a gente não tem aonde botar. Aí eu vou mostrar um outro vídeo também, para vocês pensarem na quarta dimensão, como é complicado, né? Mas vamos lá. Só que ele vai falar da quarta dimensão de espaço, que nessa época, quando eu escrevi esse trabalho, eu trabalhei só com 3 dimensões de espaço e uma de tempo. Mas hoje eu já trabalho com todas as dimensões. Na verdade, a nossa mente ela reduz todas as dimensões, as 11, né? 10 de espaço e uma de tempo. Tá? Aqui, porque aqui para mostrar que eu não tenho onde botar a quarta dimensão. Né? Não cabe, porque mais do que 3 dimensões entramos na abstração. Né? E a gente sabe que o universo é o Big Bang, né? A expansão do universo.
a gente tem antes. Outro dia a Celi perguntou que referencial de tempo é em relação ao universo. Antes, o passado, o universo menos expandido, hoje o presente, amanhã o futuro. E o tempo seria, então, uma sensação subjetiva de escoamento entre o antes e o depois. E a sua medida pode ser feita em qualquer instrumento capaz de realizar uma medição de intervalo entre o antes e o depois. A gente não mede o tempo, a gente mede o intervalo entre um acontecimento e outro. Né? 3 segundos para percorrer o antes, chegar ao depois. Se eu for olhar um trem viajando a 60 km por hora, né, eu vou ter um intervalo, medir o intervalo de tempo da passagem dele, desde lá o túnel até chegar onde está este homem, eu vou ter a mesma medida. Quem está dentro do trem vai ter uma medida no mesmo relógio e vai ver passar o mesmo intervalo de tempo que esse homem que está olhando de fora. Não vai haver alteração entre eles, certo? Entretanto, se este homem da Terra, aí é que entra Einstein, estiver olhando um trem a 240 mil quilômetros por segundo, tendo a Terra como referencial, que a gente sempre coloca a Terra, nós vamos medir o intervalo de abertura entre as portas. Antes, as portas fechadas. Depois, as portas abertas. E eu quero saber, deste ponto de vista deste homem que está na Terra, olhando esse trem, né? Como a gente está fora vendo aquela parábola da bola, só que agora a gente vai ver em relação à luz, né? O que vai acontecer. Então, eu tenho uma luz aqui no meio, né? Aqui no meio, que vai emitir, quando acender, ela vai emitir raio luminoso e aí vai abrir a porta, as duas portas, quando ela atingir as portas. Reparem que se o trem está andando para a direita, natural que aqui emitiu um raio, natural que esse raio vai chegar mais rápido a essa porta do que a esse. Por quê? Porque esse está se afastando do raio luminoso e esse está se aproximando do raio luminoso. Quer ver? Ó. Abriu a traseira, abriu a dianteira. Então, houve um intervalo de tempo entre as aberturas. A porta traseira abriu antes do que a da frente, certo? Agora, lembra do cara que estava no coisinha, que ele olhava, se a pessoa compartilha o mesmo movimento, porque existe uma coisa, a única coisa que não é relativa é a luz. A velocidade da luz é a mesma, tanto para quem está dentro do trem, quanto para quem está fora do trem, em qualquer lugar do universo, a velocidade da luz é 300 mil km por segundo, diferente das outras coisas que se torna relativa. Ela não é relativa, ela é absoluta, né? Então, isso muda as questões. Se eu estou dentro do trem, agora eu estou olhando do ponto de vista de quem está dentro, vai chegar igual. Porque quem está dentro não sente esse movimento que nem aquela parábola da coisa, vai ser junto, porque ele está dentro do trem, né? E como não há diferença de velocidade da luz, tanto faz o intervalo, né? Para um e para outro, não tem relatividade nesse sentido. Isso aí é um fato. Na hora que eu meço lá com o cronômetro, eu vou ter 0 de intervalo de tempo nesse, e na outra eu vou ter alguns milionésimos segundos de intervalo de tempo. Então, aqui a porta foi simultânea. Então, se a medição do tempo se faz pelo seu escoamento entre um ponto e o outro, a gente pode dizer que o tempo escoou diferente para quem estava dentro do trem se comparado com o escoamento do tempo de quem estava na Terra a velocidade zero. Então, houve uma mudança no tempo. O tempo para quem está dentro do trem passou mais rápido do que para quem está fora. Lá não teve intervalo de tempo. E para fora teve um intervalo do tempo. Custou mais a passar o tempo, esse intervalo. Né? Isso não é ilusão de ótica, isso é assim. E se não se leva em conta essas alterações próximos a... Veja bem, isso é só quando você tem um sistema próximo a zero e um outro próximo à velocidade da luz. Né? Isso no nosso dia a dia aqui conosco não acontece. Mas se eu estou diante de uma velocidade, o GPS, por exemplo, que tem que ter ondas eletromagnéticas para subir, ele tem que calcular essa diferença, senão ele não vai localizar carro, não vai localizar nada.
Então, o tempo se dilata, o espaço se contrai e a massa se altera quando dois sistemas referenciais, um próximo à velocidade da luz e outro próximo à velocidade zero, interagem. O espaço contrai e a massa altera, eu não estou mostrando aqui, eu estou mostrando só do tempo. Até porque isso é muito complexo para mostrar assim, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, que se eu tenho uma criança e um cara, ele sai às 7 horas de um dia e pega, o rapaz pega lá, o hippie pega uma foguete, vai à estrela mais próxima e volta, ele vai encontrar o que era bebê velho, com 80 anos, e ele continua jovem, porque o relógio dele passou muito mais devagar do que o outro que ficou aqui. Isso é teórico, porque na prática, com gente, isso é impossível. Tá? Então, o universo hoje é finito e em expansão. E nós estamos no contínuo espaço-tempo. Não dá para separar mais tempo de espaço. Eles andam juntos, é um contínuo espaço-tempo, diferente do tempo lá de Freud, no começo, e até de Galileu, que era espaço-tempo separados. É isso que o Einstein traz. Agora, nós vamos entrar na área que nos interessa, né? Sobre os sonhos. Eu fui fazer uma pesquisa com pessoas deficientes visuais. E elas sonham com imagens? Sim. Elas conservam a imagem do tempo que enxergavam, o que significa demonstrar que os sonhos se utilizam da memória para se construírem. Ou seja, não sonho não é uma coisa só, como tem gente que diz, para adivinhar, tal. Não estou nem negando que isso não possa existir, mas ele é um fenômeno psicológico, porque senão eu não teria como construir histórias na hora que eu estou sonhando. E eu construo histórias, né? Então, essa história que eu construo ali é um fenômeno psíquico. Então, isso demonstra, essa pesquisa demonstra que sonho é um fenômeno psíquico, não é uma... Né? E a pesquisa com deficientes visuais, né, também mostra que os cegos de nascença não sonham com imagem, pois não tiveram registro. Né? Então, se o sonho utiliza memória, eles não têm imagens de memória. Então, o sonho utiliza memória, mas ele constrói histórias, certo? É isso aí. Então, a gente seguindo, estou mostrando que cego ele tem imagem, como eu já disse, não é só uma questão, memória não é só psicológico, porque o computador tem memória, mas a história criada, como ela bem fala lá, é o que dá a ela o psicológico. Isso é raciocínio, né? Isso que eu falei. Bom, agora que a gente vai chegar sobre cor, né? Se cego é capaz de ver cor durante o sonho, né? E ele não tem estímulo nenhum recebendo, né? E nós, os cegos que têm memória, né? Óbvio, de cor, que sabe o que é cor. E nós, quando dormimos, né? A gente sonha colorido, e aonde tem cor, tem onda eletromagnética, não tem como escapar disso, ou a física está errada, ou os sonhos é um processo que funciona à velocidade da luz, ou seja, como uma onda eletromagnética. Né? Então, se os sonhos são dotados de cor na sua expressão fenomenológica, os olhos são os receptores de ondas eletromagnéticas do nosso organismo. Um outro detalhe, os nossos olhos se movimentam, o movimento REM, enquanto dormimos durante os sonhos. Para quem não sabe, enquanto a gente está dormindo e sonhando, só quando está sonhando, nossos olhos fazem aquele movimento REM. E durante os sonhos construímos história, eu posso afirmar com segurança que os sonhos são um fenômeno psíquico que se processa sob a forma de ondas eletromagnéticas, portanto, como energia, porque a onda eletromagnética transporta energia. Então, aí eu acrescentei isso agora, o psicológico seria um dos recortes do complexo macromicro humano, mas isso não cabe nem agora aqui. Mas, enfim, então, é importante que a gente entenda que está dizendo, então, que o inconsciente nosso, porque o sonho é um fenômeno inconsciente, né, que vem à tona, funciona à velocidade da luz. Porque se ele está funcionando à velocidade da luz, eu posso, na hora que eu sonho, que é quando eu estou dormindo, eu não estou com a consciência funcionando, ele funciona mostrando essa coisa. Então,
Se eu possuo um sistema inconsciente manifestado pelos sonhos, ondas eletromagnéticas, o nosso inconsciente estaria à velocidade da luz. E se possuímos um sistema consciente manifestado pela nossa capacidade simbólica de pensar, a tridimensionalidade, o nosso consciente estaria próximo à velocidade zero se comparada à da luz. Portanto, né, eu tenho um inconsciente relativístico, eu tenho um sistema inconsciente funcionando à velocidade da luz e tenho um sistema consciente funcionando próximo a zero, né, que vai me dar os efeitos relativísticos. Né? Aí eu vou mostrar que o Freud, ele falou que o sonho ele funciona, eu até vou passar adiante e volto. Ele diz mecanismo de formação dos sonhos, condensação. Quando a gente sonha, tudo misturado, é o nariz de fulano, a boca de Beltrano, o cabelo de ciclano, quer dizer, é uma misturada danada. O deslocamento, eu desloco um elemento importante para outro. Por exemplo, se eu sonho com muita bicicleta, de repente o que é importante é aquele galho lá atrás, a gente desloca para disfarçar a coisa. A representabilidade são as imagens que o sonho tem, né, que é o pensamento transformado em imagem sensorial. E a elaboração secundária, isso aqui é o mais legal que o Freud saca, foi disso que eu peguei também dele da psicanálise para escrever o inconsciente relativístico, que é a elaboração secundária, porque os sonhos não é aquela loucura toda. Na hora que a gente acorda, é que a gente organiza o sonho, e a gente organiza o sonho de uma forma doida, porque a gente está com dois sistemas interagindo, né? Então, voltando aqui, eu tenho os efeitos relativísticos, a condensação, deslocamento, representabilidade e elaboração secundária, seriam efeitos relativísticos. Repara, quando eu digo que eu não estou importando a física daqui, eu não estou dizendo que, não, eu estou demonstrando que eu tenho um sistema inconsciente, através dos sonhos, que é como eu posso ter, é a única coisa palpável que eu tenho da mente humana são os sonhos. O resto tudo é uma abstração. Os sonhos é a única coisa que fica entre, vamos dizer assim, a materialização, né, entre o simbólico e o abstrato puro, que seria o nosso inconsciente. Então, o sonho, ele vem, né, ele funciona à velocidade da luz, ele tem cor, não tem jeito, tem cor, tem luz está à velocidade da luz. Né? E aquela loucura toda do sonho não é loucura, é porque nós somos, quando a gente vai pensar nosso sonho, a gente pensa não mais do lugar do sistema inconsciente, a gente pensa do lugar do sistema consciente, porque a gente já acordou. É na hora que acorda que a gente lembra do sonho. Aí, naquele momento, a gente já não está mais no sistema, a gente já não está mais dentro do trem, vamos dizer assim, a gente está fora do trem. Então, a gente vai olhar aqueles fenômenos de quem está fora do trem, e aí você vai ter os efeitos relativísticos. Isso é que põe a ciência do sentido no campo da ciência. A partir daí, eu construí toda a teoria que você já tem conhecido. Né? Então, o tempo pode dilatado... voltar à prancha anterior a essa, um minutinho, por favor? Essa? A anterior a essa. A anterior a essa? A anterior a essa também. Aí. Está faltando lá em cima, porque não sei o que é. Se ondas eletromagnéticas estão presentes. Deixa eu corrigir isso aqui, porque realmente... É porque o que deu? Na última hora, eu não sei que... agora vai. Aqui vai, vocês vão ver. Vocês continuam vendo compartilhado? Continuam? Sim, sim. Tá, é isso. Se na natureza não há expressão de cor, sem que ondas eletromagnéticas estejam presentes. Aí eu teria duas alternativas. Ou eu vou dizer que a física está errada, existe um lugar onde tem cor e não tem onda eletromagnética. Aí vocês vão dizer assim para mim, mas essa cor não pode ser uma imaginação? Sim, mas você tem um movimento REM que estimula. O que está estimulando? Porque nós só temos um receptor de ondas eletromagnéticas, que são os olhos. E justamente nessa hora os olhos se movimentam, quer dizer, ele está sendo estimulado. Está sendo estimulado por quem? Por onde? Se a gente está dormindo. Então pode ser por ondas eletromagnéticas internas. Pode passar. Né? E se eles são dotados da sua cor, são receptores, se movimentam durante os sonhos. Os sonhos são fenômenos psíquicos que se processam sob forma de ondas eletromagnéticas. Tá? Tá. Então,
que acontece? Eu tinha que construir a nossa consciência, por ser passível de capacidade simbólica, estaria inserida no contexto de 3 dimensões, aquilo que a gente viu, e tudo mais no psiquismo, que tem seus efeitos, mas não é passível de construção simbólica, está em 4 dimensões, hoje 10, onde o tempo é a 4ª e 11ª dimensão. 10 de espaço e 1. A consciência seria apenas um instante dessa totalidade em que o tempo se torna fixo, dando condições à capacidade simbólica. Isso aqui é um macete, quer dizer, a gente não tem como representar, mas a gente pode dizer assim, se o eixo marrom representa o cubo, o tempo está aqui, né? Então a gente faz um macete aí para representar. A capacidade do cérebro humano reagir à 4ª dimensão foi descrita por Gerald Ehrman, no Bright Air, Bright Fire. Ele fala, só para mostrar que se admite que nosso cérebro pode reagir à 4ª dimensão do tempo. Os neurônios vêm formando formatos variados e o formato determina, em parte, como o neurônio se interliga com outros de maneira a formar a neuroanatomia de uma determinada área cerebral. As coberturas receptoras, tais como as células tácteis da ponta dos dedos e células retinianas que reagem à luz, são capazes de reagir ao mundo tridimensional e fornecer ao cérebro sinais espaciais sob pressão e diferença de comprimento de ondas. Elas reagem ao mundo 4-dimensional se considerarmos o tempo. Isso é só um adendo aí para a gente ver isso. Então, a nossa capacidade simbólica alcança no máximo 3 dimensões. E aí entra aquilo que a gente está cansada de ver, vocês aqui acho que só tem gente da sociedade mesmo, se cria uma realidade psíquica subjetiva, né? Que ao processar reduzimos o que está além para 3 dimensões, criamos o nosso recorte de mundo. É aquela história, o artista reduz de 3 para 2, como o rapaz lá estava explicando, ele está lá em 3 e o nosso computador traz ele em plano para a gente, né? É isso, vou passar porque isso vocês estão sabendo. Então, o que acontece? A gente vai perder, o hipercubo seria mais ou menos isso, 4 dimensões, para ir para o cubo perde uma dimensão, para ir para o quadrado perde outra dimensão, para ir para a reta perde uma dimensão e para ir para o ponto perde dimensão. E o aparelho psíquico está em 3 dimensões de espaço e tempo. Então, atualizando a ideia de espaço e uma de tempo, né? Na verdade, ó, é orquestrar um cubo atrás do outro cubo, né? A gente vai, no tempo, levando a nossa ideia. E gozado, quando eu fiz esse cubo, eu não tinha visto aquele vídeo. Isso aí eu fiz há muitos anos. Tá? A consciência, então, é um instante da totalidade psíquica que o eixo do tempo se torna fixo, dando condições à capacidade simbólica, à manifestação do nível do recorte macro. Aí, a gente tem cada instante, ó, cada instante do agora, né, que agora a gente está vendo lá. Ó. E aí, o que o Freud propõe como associações de ideias, nada mais seria do que ir de um instante para o outro. Porque o Freud fala que a gente funciona por associações de ideias. A gente não é capaz de ir para uma coisa para o oposto, a gente vai sempre numa linha associando. Então, seria de um instante para outro, segundo Freud. Para nos tornarmos conscientes, precisamos reduzir a velocidade, né, do funcionamento da psique. A gente precisa reduzir a velocidade do inconsciente para poder ter a noção da consciência. E a única possibilidade que eu tenho de reduzir é isolar o eixo do tempo, né, da psique, através da fixação de um instante. Quer dizer, de prender esse instante, eu reduzo a velocidade. Só que eu prendo e solto, prendo e solto, prendo e solto, prendo e solto. Nesse instante do agora, eu reduzo a velocidade, que é um mecanismo da consciência, né? E isso nos leva à ilusão de separação do tempo e do espaço. Mas, na verdade, viabiliza a tridimensionalidade no instante da consciência, na verdade, no instante do agora. Né? Uma outra coisa importante, a capacidade de fixação do eixo do tempo vai ocorrendo também de acordo com o amadurecimento da gente, do complexo macro-micro. Um bebê, ele nasce sem a capacidade de fixação do eixo do tempo. Por isso ele não pensa, mas só apenas sente. Ele fica imerso. A noção de espaço e tempo é outra quando somos criança. Por exemplo, tudo parece longe e enorme. Eu lembro, em criança, você volta, mas isso aqui era tão grande. E não é porque você é pequeno. É dentro de você que aquela representação é outra. Você está numa outra dimensão de espaço-tempo. Você está criando a capacidade de fixar o eixo do tempo. Você está criando a capacidade de criar o ontem e o hoje, quer dizer, o agora. Né? Que a criança não tem essa noção
de agora. Ela vai criando de acordo com o amadurecimento do complexo macro-micro humano, né? Outra coisa importante também, que dá essa noção do tempo e espaço, é a lucidez. Quando você está numa coisa, a primeira coisa que um neurologista, um psiquiatra, uma pessoa, é que dia é hoje e onde você está. Se você sabe o tempo que você está vivendo e aonde você está com a lucidez garantida. Agora, se não 100%, você está muito bem colocada, porque se você não sabe onde está e nem que dia é hoje, você está totalmente perdida, em termos de lucidez. Então, na verdade, a gente foi um preâmbulo enorme, o inconsciente relativístico, ele é exatamente isso, porque o inconsciente tem tempo, ele é um sistema que funciona à velocidade da luz, e ali está a nossa... a totalidade da psique está ali, né? Quer dizer, a realidade psíquica estaria funcionando a essa velocidade, né? E quando a gente acorda, a gente fixa esse eixo do tempo, nosso dia a dia, nossa consciência é um instante, mas a totalidade realmente está ali. Por isso eu chamei de inconsciente relativístico. Quer dizer, é importante entender que não é uma coisa de eu pescar, eu encontrei uma coisa palpável, o sonho que me deu esse instrumento para eu pisar nele e galgar a minha realidade, a minha teoria. Eu galgo em cima de uma coisa muito simples, sonhos como fenômenos eletromagnéticos. Luz, um sistema referencial. Hein? Quando a gente acorda, então, é como se a gente estivesse do lado de fora, olhando o trem passar, né? Exatamente. Quando a gente acorda, você está olhando a si mesmo como se o trem... Você mudou de sistema dentro de você, você mudou o plug. Uhum. A palestra é isso, né, gente? Agora é debater. É para chegar a esse ponto de mostrar... Por isso que eu digo, o inconsciente relativístico é um dos pilares da ciência científica, porque ele nos coloca no campo da ciência. Isso é refutável. Quando a criança, quando é muito pequena, às vezes ela tem o chamado terror noturno, né? Ela acorda gritando, chorando, como se estivesse dentro daquele sonho dela, né? Ela não consegue entender que ela já está acordada, que ela está consciente. E seria por causa de... Como é que se explica isso? Porque ela não tem ainda muita dimensão entre o que é o sonho e o que é a realidade. Ela está imersa na totalidade. O que vai te dar dimensão de realidade é a capacidade de fixar o eixo do tempo, né? Então, por exemplo, ninguém faz isso 100%, tem um pouquinho de lá, né? Dependendo do grau de dispersão da coisa, você vai estar mais ou menos dentro do seu inconsciente ou não. Então, uma criança, quando está ali nesse terror noturno, claro que aí ela está com outras questões de interações que estão levando ela a ter pesadelos. Mas não importa, mesmo que ela não estivesse tendo pesadelos, ela também não vai saber diferenciar muito entre o que é a fantasia e entre o que é a realidade, porque ela não tem, ela está formando a noção de tempo e espaço dela. Ela ainda não tem isso fixo, firmado dentro dela. O bebê ele está imerso, né, na totalidade das 10 dimensões de espaço e uma de tempo, vamos dizer assim, que é o que se sabe hoje. Ele está imerso nisso. À medida que ele vai crescendo, ele vai... Né, a criança é como perguntar, quando é o ontem? Quando é que vai chegar? Quando é que é hoje? Porque ela não tem ainda essa noção. No momento em que ela vai se situando, vai se amarrando, né, a sensação que dá é mesmo, o eixo do tempo, o espaço, vai sendo fixado em saltos, você consegue saber, ontem foi ontem, amanhã é amanhã, agora é agora. O agora é a amarração. Né? O instante de agora é exatamente essa amarração. Entende? Então, no terror noturno, ela está misturada, porque não houve separação ainda, na verdade, entre o inconsciente e a consciência. Está havendo esse processo de separação. Bia? Tem. Eu estou um pouco cansada, estou meio lesada hoje. Mas, assim, eu consigo entender a fixação do eixo do tempo, consciente... Eu consigo entender... Teni, fala um pouquinho mais alto, eu não estou ouvindo você. Está baixo. Vou aumentar o volume aqui. Melhorou? Acho que sim. Melhorou? Melhorou. Melhorou?
Eu consigo entender a fixação do eixo do tempo, consciente. Agora, por que esse termo relativístico do inconsciente? Porque justamente são dois sistemas. Aí eu peguei da teoria da relatividade. Porque a teoria da relatividade é que ela afirma quando dois sistemas, aí é Einstein, quando dois sistemas, um à velocidade da luz e outro próximo a zero, estão interagindo, você tem os efeitos relativísticos. Tá? Então, daí o inconsciente relativístico. Por quê? Primeiro que aí você está dizendo, tá implicitamente, que ele tem tempo. Um tempo diferenciado da consciência, certo? Com essa palavra eu já estou dizendo isso, que ele tem tempo, um tempo diferente do que é no estado de consciência. E que são dois sistemas que se interagem entre si. Aí é que eu entro, como é que eu vou dizer que o mesmo... Aí que isso deixou muita gente muito doida, um físico botou a mão na cabeça e disse, se isso for verdade, vai ser uma loucura. Mas ele não conseguiu derrubar a minha hipótese, porque quando eu escrevi meu livro, que é o primeiro livro, a Terezinha, ela contratou um físico que fazia doutorado na USP para poder ensinar física, para ela não dizer, não vou me comprometer com essa história. E ela nos colocou lá na casa dela no Guarujá, ela tinha uma casa no Guarujá, ela me convidou para passar um fim de semana, eu fiquei debatendo com esse físico o tempo todo. E ele botou a mão tem uma hora que ele botou a mão na cabeça e disse, gente, isso é uma loucura, porque como é que você vai justificar que o mesmo corpo tenha duas velocidades simultâneas? Uma velocidade da luz e outra próxima a zero. Isso é muito doido. Mas aí eu construí o macro-micro. Pelo macro-micro eu consigo isso. Na verdade, isso são iluções, entende? De uma situação. Se o macro-micro ele espelha... O que eu estou pensando aqui, né? Se a gente nasce nesse mar de inconsciente, digamos assim, né? E à medida que a gente vai conseguindo fixar o eixo do tempo, vai adquirindo a consciência. Não seria a consciência relativística e não o inconsciente? Não. Porque o inconsciente seria o nosso estado natural de ser. Então, mas aí, talvez. Mas aí você está se apegando, poderia até chamar como você quisesse, mas é porque a consciência tem tempo. E sempre não se discute que a consciência tem tempo. A questão era o inconsciente ter tempo. Essa é a grande discussão. O inconsciente é atemporal. Então, se eu quero dizer que o inconsciente tem tempo, eu tenho que dizer que o tempo dele é dilatado comparado à da consciência. Talvez eu pudesse falar psique relativística, mas aí era uma sofisticação, na época não me ocorreu, não. Ficou inconsciente relativístico. Esse nome eu dei em 90. Né? Então, eu achei que na época, e até hoje eu acho que é um nome bastante pertinente em função do conceito de inconsciente que se tem. Tá? Apesar de hoje já se discutir, porque também a concepção de tempo está mudando, as pessoas começam também a mudar a concepção de tempo dentro do inconsciente. Só que mais do que eu mudei a concepção de tempo, eu demonstro, porque o grande lance aí não é nem ele ter tempo, é você mostrar que ele funciona à velocidade da luz. Essa que é a grande questão. Que ele é energia pura. O que uma vez um físico, quando eu apresentei outro dia estava falando, você não apresentou, eu apresentei várias palestras, apresentei na PUC uma vez e tinha um físico presente e ele falou assim, a única questão ele falou assim, não tem erro na sua construção, ele falou, a questão que a gente não sabe é o que é causa, o que é consequência. O sonho, ele é a onda eletromagnética dos sonhos é uma consequência do processo sonhar ou ela seria a causa do processo sonhar? Isso a gente não sabe, isso é ciência, teria que testar. Mas é algo testável, não é algo aleatório, filosófico, não, é testável. Só que eu nunca consegui testar. Nunca ninguém, entendeu? Entendi. Você falou que ele funciona à velocidade da luz e ele é atemporal? Não, quem diz que é atemporal é o Freud. Eu não, justamente eu estou questionando. Tá. Sim. Uhum. Tanto é que eu chamo de relativístico, por quê? Porque ele tem tempo. Um tempo dilatado se comparado ao tempo da consciência. Mas se você... Quando a gente dorme, muitas vezes acontece de eu acordar, tá? E dormir de novo, e ter um sonho. Aquele sonho fica comprido, quer dizer, longo. Aí, quando eu olho no relógio e tenho consciência de novo, passou assim 5 minutos, mas no sonho foi uma coisa tão comprida
Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação. Sim. Eu já tive isso várias vezes. Ô, Regina, em momentos que você está sofrendo risco na vida, pessoas que vai ameaçar, quando tá caindo, faz a vida toda em um segundo. Passa a vida toda na sua cabeça. É a relatividade do tempo dentro da cabeça da gente. E vou mais, durante o sonho, a gente não vê o sonho do outro, a gente só conhece os nossos sonhos, né? Durante o sonho, não é aquela loucura. Durante o sonho, funciona normalmente. Na hora que a gente acorda, que a coisa perde o sentido. Durante o sonho é como se a gente estivesse dentro do trem, dentro do avião. A gente vai comer, vai beber, vai andar, vai ser bonitinho, como tudo funciona. Agora, na hora que você sai do sonho e volta para o estado de vigília, você está num outro sistema para olhar aquele sistema. Aí você vai lembrar. Tanto é que é muito interessante, porque eu fiz isso durante muito tempo. Eu tinha um caderninho do lado e assim que eu acordava, eu escrevia meu sonho. Né? E fechava e não pensava mais nele. Quando chegava lá para as 5, 6 horas da tarde, eu voltava, sem olhar o que eu tinha escrito, e escrevia o sonho. Gente, é outro sonho. É outro sonho. A gente percebe o seguinte, se eu estava dentro de um avião, eu continuo dentro de um avião. Quer dizer, um traço assim, principal fica. Mas você constrói uma outra história, uma outra coisa. Eu fiz isso várias vezes. Agora, se você fica pensando nele, você fixa. Você tem que esquecer. Você tem que distrair e seguir a vida. Né? Aí eu fiz isso várias vezes. Aí depois eu acabei pirando. Beatriz, por que às vezes a gente sonha como personagem e às vezes como testemunha? Tem diferença? Aí o sonho não tem uma explicação, o sonho é teu estado mental. Teria que ver o significado. Tem diferença, claro que tem diferença, mas é uma em diferença... relação a esse tempo que você está se entendi o que você quer dizer. Não, eu não posso te responder, não sei. Não, pode ser que sim, pode ser que não. Mas a história do sonho em si não interfere nessa questão, eu acho. O que interfere é a leitura que você faz dele depois. Quando você muda de sistema, você vê ele todo... Aí ele parece louco. Mas o enredo em si criado é pessoal. É da sua subjetividade, é da sua realidade psíquica que você está construindo o sonho. O sonho, a história é completa. É uma história de princípio, meio e fim. Ela muda o contexto exatamente nesse momento do acordar. Que aí você quer lembrar onde é que era, onde é que é mesmo, quem era quem, a casa não era minha, enfim. Mas durante o sono tem uma lógica. É verdade, que é a lógica de quem está dentro do trem à velocidade da luz. Você falou, eu me lembrei do meu marido. Meu marido tinha um sonho recorrente. Sempre que o ladrão estava correndo atrás dele, quando ia pegar, ele acordava. Ele sempre acordava. O ladrão nunca pegou ele. Agora, positivo, né? O conteúdo do sonho, Ângela, é subjetivo. Eu estou trabalhando com a fenomenologia dos sonhos. Agora, o conteúdo dos sonhos é de cada um. Aí é o enredo, é a história de cada um que constrói o seu sonho. O sonho é uma construção... Eu tive um analista que ele contava para mim assim, esse foi o meu segundo analista dos diversos que eu tive, né? Que ele contava uma história que corria aí no meio. Eu nunca ouvi essa história, eu só ouvi da boca dele, mas enfim, que o cara sonhava que tinha um cara com um pau de fora, bem, bem simpático, um pau de fora correndo atrás dele, querendo penetrar na bunda dele. Isso eu não vou botar. E o cara corria e o cara atrás, com um pau correndo atrás. Aí uma hora o cara resolveu parar, olhou para trás e falei, porra, por que tu tá me perseguindo? Eu disse, não sei, você que está construindo o sonho. Muito bom, muito bom. Dá licença um minuto. Que eu já entendeu? volto. Quer dizer, o enredo do sonho somos nós que fazemos. Aí é a subjetividade, a história pessoal de cada um. Aquele negócio sonhou... Então, assim, de você gravar a importância do resíduo do sonho. Depois que você acordou e perdeu o pé, fica um resíduo. E qual é a importância desse resíduo?
Aí só com você, a importância da resiliência é que você está tendo contato com o seu inconsciente. Porque a gente, veja bem, a coisa mais importante do sonho. Às vezes não. Aí você tem que, aí não tem como dizer. Veja bem, o que acontece? Quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu tinha que ter, eu disse, onde é que eu vou pegar a psique? Eu passei anos pensando, a minha faculdade quase toda, eu me formei em 90, 89 foi o ano que eu acabei a física. Eu passei 4 anos me perguntando onde é que eu ia botar a mão, porque eu precisava de algo palpável para descrever a psique humana, começar o ponto de partida. E eu não tem, ela é altamente abstrata, né, e subjetiva. Aí, até que o óbvio se fez, o sonho. O sonho, não é à toa que Freud começou com os sonhos, porque o sonho, né, agora, eu não estou aqui entrando se é realização de desejo, isso eu não concordo, mas ele materializa, ele te dá, ele faz você se encontrar com o seu inconsciente, com você num campo maior. É isso que o sonho faz. Né? Naquele momento, você se cruza consigo mesmo. Né? No que um dia foi inteiro, o que é inteiro de fato, né? E você recorta para poder ter consciência, você é obrigada a estabelecer um recorte, mas naquele momento a consciência ela cede um pouco e você consegue quase que colar um no outro, né? E aí você consegue ver a tua totalidade psíquica. E aí você vê imagens, você vê luz, você vê cor. Quando você vê isso, né, você vê que ele funciona à velocidade da luz. Essa que é a grande questão. Ô, Bia, teve uma passagem que você falou aí sobre o consciente, o estado consciente e o inconsciente, né? Seriam 2 dimensões. Nós viveríamos nessas 2 dimensões. Seriam 2 recortes. Eu não gosto muito de 2 recortes. 2 recortes. Tá. E o da consciência seria um recorte do estado. A consciência, para a ciência do sentir, ela é um instante de agora. Só isso. Que fixa. Um instante de agora, é o agora. A sua consciência já passou, o início dessa palestra, desse seminário hoje, desse nosso encontro, já foi lá para o inconsciente. É o agora. Você olhando aqui na tela, esse agora é que está consciente. É o estado de consciência. Na verdade, eu não trabalho com sistema consciente, eu trabalho com estado de consciência. Então, nós temos um estado de consciência na totalidade psíquica, que é inconsciente. Porque a única maneira que eu tenho de saber da minha existência é no instante do estado de consciência. Agora, entende como é que a ciência do sentir entende? Ela não trabalha, porque o Freud trabalha com sistemas. Não, eu não trabalho com sistemas dessa maneira. Eu trabalho com, eu estou no aqui e agora, eu estou num estado de consciência. Que me dá a noção de agora, que é a fixação do eixo do tempo. Porque quando eu olho o relógio e digo que são 6 horas, 6h38, é o agora. Então, no caso do psicótico, ele estaria... Ele está com o eixo do tempo e ele não tem... Esse estado de inconsciente. Ele está... Quase o tempo todo. O tempo todo. Ele está... Vamos pensar em termos de grau, né? Se eu, para ter um estado de consciência, eu preciso ter um grau assim, vocês estão vendo minha mão? O psicótico estaria assim. Então, ele fica... Entendeu? É bem interessante essa sua visão.